Olá, meus irmãos, meu povo de Deus. Estou num ambiente que tem um pouquinho de eco, mas falaremos compassadamente. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. Nosso tema de hoje é esse que me veio agora de manhã. Melhor é ser perseguido do que perseguir. Nós vamos para um hino, depois a mensagem e a oração da fé. Vamos lá. Preciosos irmãos, o cristão, ele passa por muitas tribulações. Você conhece
aquele versículo do Salmo 34, do versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O apóstolo Pedro, na primeira carta, 4, a partir do versículo 12, ele disse assim: Amados, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, os regozijeis e vos alegreis. Porque se pelo nome de Cristo sois envergonhados, vituperados, bem-aventurados sois, que sobre vós repousa o Espírito da graça de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, ou como malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, antes glorifique a Deus nesta parte. Em Mateus 5, versículo 10, 11 e 12, ouça o que Jesus disse: Bem-aventurados sois vós, ou bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 10, 16 diz que nós somos levados como ovelhas no meio de lobos. Então, a perseguição contra o Filho de Deus, ela sempre haverá. Sempre. Mas ele nunca vai perseguir. Não é do cristão genuíno perseguir. Ele é perseguido, mas ele não persegue. Romanos 12, você pode ler a partir do verso 17, Paulo dizendo assim: não torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo
sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Agora, claro, para isso, o Senhor Jesus tem que estar incorporado na gente. Por isso que São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque para você conseguir conciliar essas coisas, e uma delas ser perseguido e amar o seu inimigo, Mombrana falando, você não consegue se não for Deus. Você não consegue se não for Deus. Porque Deus é amor. Ele tem que estar em você. Então, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, nós temos essa palavra tão bonita de se falar, mas tão difícil de executar. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vosso inimigo. Bendizei os que vos maldizem. Olha só. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem para quem te odeia. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Irmãos, nós deveríamos deixar totalmente de clamar por coisas da terra e confiar no que ele falou. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, gente. Ele prometeu isso. As demais coisas vos serão acrescentadas. É quando a igreja deveria estar buscando o batismo com o Espírito Santo. E alguns separam amor divino e Espírito Santo. São a mesma coisa, gente. Aos Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia do amor divino. Uma pessoa cheia do amor divino é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quando você ama Deus, você passa a confiar em suas palavras. Você confia. E as pessoas, é o que falta isso nelas. Quando elas buscam primeiro as coisas materiais, para depois, em segundo plano,
ou na sua agenda. Deus, ela nunca vai confiar em Deus. Ela já está dando um passo de desconfiança. Porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando nós amamos a Jesus Cristo, a gente age como Davi. Davi confiava em Deus. O Salmo 23, você não deve olhar como um salmo bonito. Mas, vejam bem, as pessoas, elas enxergam no Salmo 23 apenas partes materiais. E ali te leva a confiar em Deus até nas crises, até mesmo perto da morte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só quando a pessoa fala nada me faltará, ele pensa mais nas coisas materiais. Só que ali Davi leva a nós vermos coisas espirituais. Vejam bem, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você já imaginou ser consolado no vale da dificuldade? Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, como ovelhas deste pasto, Salmo 100, versículo 3, seremos perseguidos. Mas é melhor ser perseguido do que perseguir. Porque se somos perseguidos, estamos na condição de ovelhas. Sim. Umbrana fala na mensagem, acho que a maior batalha, a mais pelejada, ou perfeita força por perfeita debilidade, o porquê Deus nos compara com as ovelhas. Vocês veem, um leão, ele rasga tanto com os dentes como suas garras. O cavalo dá coice. O esquilo entra na árvore. O cachorro morde. O pássaro voa. Qual que é a defesa da ovelha? A ovelha, ela não tem defesa. Um lobo, ele acaba com todo o rebanho, se ele quiser. Só que esta é a maneira que Deus nos quer que se posicionemos como ovelha e confiemos nele, que é o pastor. Eu fico pensando o pensamento de Davi. Ele pensou assim: bom, se eu, um garoto, com a unção do Espírito Santo, eu defendi 2 ovelhas da morte, e se eu inverter a coisa? Eu ser ovelha
e Ele, Deus, ser o meu pastor. A exemplo disso, se você é perseguido, porque você tem coisa boa. Ninguém taca pedra numa árvore que não tenha frutos. Ou você quer ser invejado, ou você quer invejar alguém? Você sabe o que você faz para não ser invejado? Vira um mendigo. Vira aí um andarilho. Você vai ser invejado por um depressivo, mas não por alguém de mente sã, tá? Então, se você é invejado, você tem que lembrar o seguinte: toda ferramenta preparada contra você, ela não vai prosperar. É Isaías 54, 17. Nem língua se levantar contra você vai prosperar. Então, é melhor ser perseguido. Ninguém persegue quem não tem nada. Por que os ladrões ficam na beira do banco lá, espiando na época de pagamento? Porque sabe que um aposentado vai lá sacar o dinheiro e eles querem pegar. Então, só é perseguido quem tem algo bom. Você está me entendendo? Você é perseguido na igreja, você tem dom, você tem talento. Infelizmente, a igreja tem 3 classes de crentes. Infelizmente. Então, é melhor ser perseguido do que estar perseguindo, porque quem persegue não é de Deus. Um exemplo claro, você vai ver Davi. Você sabe quantos anos, gente, Saul perseguiu Davi? 10 anos. Não era uma perseguição por debaixo do pano, não. Não era aquela perseguição mascarada, que muitos fazem isso dentro da congregação. Era aquela perseguição implacável, nua, crua, todo mundo via. Davi não perseguiu o rei Saul. Ele respeitou aquele rei até ele morrer. Agora, quem era o pastor de Davi? Era Deus. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temeria, porque tu está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Então, o Salmo 23 é Davi contando o que o grande pastor dele estava fazendo com ele. Aleluia. Então, é melhor você ser perseguido do que estar perseguindo alguém. Você está se identificando como um filho e uma filha de Deus, irmão, minha irmã. E Deus cuida da gente. Deus cuida de nós. Então, quanto mais você amar Jesus, mais confiante você vai ficar. E você está sempre fazendo o que é melhor. O que é melhor? Dar ou receber? Você vai sempre dar. Por quê? Porque Deus vai te dar com abundância. Aleluia. Qual que é melhor? Ser visitado ou visitar? É melhor visitar, não é? Levar uma palavra de conforto, de ajuda, do que estar sendo visitado por causa de um problema. Então, pense bem, qual que é melhor? Qual que é melhor? Então, melhor é ser perseguido do que estar perseguindo. Você
é uma bênção, vai ser perseguido sempre, vão te tacar pedra, vão falar, mas tudo isso porque Deus tem te abençoado. Você é um talento nas mãos de Deus e nunca queira mudar isso. Fique desta maneira, sendo perseguido, não perseguindo, apenas orando. Deus, me dá resignação, me dá resiliência, me dá paciência, me encha com o Espírito Santo, porque o meu desejo é amar os meus inimigos. O meu desejo é bendizer os que me maldizem. O meu desejo é fazer bem para aqueles que me odeiam. O meu desejo é orar por aqueles que me maltratam e me perseguem, porque eu quero me posicionar como filho de Deus, como uma filha de Deus. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo, faça isso. Deus nunca vai te abandonar. Você não tem altas defesa ou autodefesa, mas você tem um que te defende. Eu me lembro de uma ombrana contando que ele estava no campo e ele viu um cordeirinho perdido, longe do rebanho. Então ele pegou o cordeirinho assim, com um braço no pescocinho e o outro nas perninhas traseiras, e começou a levar aquele cordeiro procurando o rebanho. Mas de repente, quem é espiritual sabe, de repente aquele quadro foi mudado e ele se viu, ele estava carregando o cordeiro, se viu sendo o cordeirinho, e ele que carregava, ele se viu como Deus lhe carregando. A coisa inverteu. Aleluia! Então, com aquele pensamento espiritual, ele então vê suas lágrimas escorrendo pelo rosto. E ele diz assim: ó rocha das eras, me conduza nos teus braços, como eu agora estou conduzindo este pobre cordeirinho. Oh Deus maravilhoso, dai-nos experiências, Pai Santo, para que quando chega aquele momento em que não vemos saída, nós possamos ficar tranquilos. Eu acredito que depois daquela grande tempestade, que o barco ia afundar, que Pedro tentou não acordar Jesus, porque ele conhecia, ele sabia lidar com as águas, ele era pescador experiente, mas às vezes vem coisas que a nossa sabedoria, a nossa habilidade, ela fica sem saída, ficamos indefesos, não vemos saída, não vemos solução. E eles então, tentando, mas não deram conta, tiveram que chamar o mestre. Mas quando o mestre foi levantado, conversou com a água, conversou com o vento, eles passaram a ter uma experiência. E todas as vezes que uma nuvem levantava, todas as vezes que eles estavam no meio do mar, uma tempestade formava, eles ficavam tranquilos. Aquela iria nos matar, mas hoje ele está no barco. Glória a Deus. Ele está no teu barco, meu irmão. Ele está na tua casa, minha irmã. Ele está no teu ministério, meu amigo. Ele é contigo. Aleluia.
Ele é o teu pastor, nada te falta, ele cuida, ele vai na barba desse falso leão chamado Satanás, ele vai nas garras do urso para te livrar, ele cuida de você. Apenas ore por quem te persegue, nunca pague com a mesma moeda. Claro, você não vai faltar discernimento em você e ficar esperando. Davi fugia. Ele fugiu 10 anos, mas ele nunca lançou uma lança, nunca lançou uma pedra, nunca lançou uma difamação. Ele nunca fez aquilo. Ele respeitou e Deus o abençoou, Deus o guardou. Seja perseguido, mas nunca persiga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Valdirene, peço oração em meu favor, por saúde, por meus filhos, por salvação e libertação, e por meus netos. A irmã Lica, peço oração em favor da irmã Ellen. A irmã Sara Andrade, peço oração para o meu filho Daniel, que hoje é o aniversário dele. Peço por toda a minha família. Eu peço oração também pela minha esposa. Ela está registrada como dia 15 de abril, mas ela nasceu hoje, dia 16. Na hora de registrar, colocaram dia 15. Ela está fazendo 2 aniversários. Então, a Sara Andrade, peço oração para o meu filho Daniel, que hoje é o aniversariante. Aleluia. E por toda a família. A irmã Sandra, peço oração por mim, por Milena, por Caliane. Estamos precisando que Deus possa abrir os caminhos para que possamos passar. Eu dedico Isaías 45, versículo 2. Leia, tá, irmã Sandra? Irmão Marcos, lembre-se de mim em oração, por favor. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Lúcia continua pedindo orações pelos irmãos internados, enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. E Isaac Luiz Silva, ore por mim, pastor, por um pedido que eu fiz para Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Ainda está essa semana por conta da bênção. E ontem eu estava pronto para fazer o culto ao vivo. Quer dizer, ia fazer ao vivo, estava em Araçatuba. E a mãe do irmão Silas faleceu. Terminando a oração da manhã, eu tive que viajar. Era 240 e poucos quilômetros. O enterro era às 11. Mas hoje estamos aqui. Clarice Ferreira, Davi Porfírio, Maria Luísa, Francisco Machado, irmão Toninho, Vilma Pinheiro Machado, Adalbertina Martins Bittencourt, sogra do meu cunhado, Adilson Aparecido Prestes, Vícios, Luciano, lá de Cajati, Reginaldo Prestes, Proteção, Arivaldo Gonçalves da Rocha, Heloína de Fátima dos Santos, Ivani Terezinha, Guilherme, Marilza e família, Leonel Noronha, Laiane Noronha, Lorival Marilza, Benedita Antônio de Oliveira, lá de Tamarana, Paraná, e a família, Paulo Maurício Tobias, drogas, vício, Jorge Luiz Nunes Cordeiro e família, Estevão Beraldo e a esposa de Olinda, as filhas Poliana e
Anelisa. Samuel Camargo Cachale, Camila Pardinho, a irmã Nina Alcena Pereira Gonçalves, Aparecido de Jesus Dias, Emídia Duarte de Souza Purido, marido e esposa, Natan Ferreira Souza, Adelson de Oliveira Souza, o pai, Silvana Aparecida, a mãe. Vamos falar com Deus. Querido Pai, eu venho trazendo, Pai, não só os nomes que eu li hoje aqui, mas todos que estão no caderno. A maior parte dos problemas eu conheço. E também dos irmãos que mandaram hoje seus pedidos. E a maior parte daqui eu conheço também, Pai. E a gente se coloca na brecha por cada família, por cada necessitado, lembrando do irmão Silas, que o Senhor console o coração dele e da família. E abençoa, Pai, a irmã Cida Rosa. Ela tem uma dor no braço muito forte, que é diária. Abençoe, Pai, a irmã Simone, Pai, que não está bem. É uma irmã transplantada, não tem aquela saúde perfeita. A irmã Desirê, que sofre com aquela enfermidade terrível, esclerose múltipla dos órgãos. A Maria Valentina, Pai, que sempre tem alguns probleminhas cardíacos e até depressão, desânimo. A Ana Carolina também, Pai. Pai Santo, o Senhor é a nossa única solução. É como na terra temos o superior tribunal, a corte máxima, que falha, que não resolve problemas. Mas a nossa corte máxima é o Senhor. Pai, estende tuas mãos. Ó Deus, vai de encontro com a necessidade de cada um de nós, Pai. Pai, é tão difícil estar com dor, é terrível. Mas o Senhor pode sarar, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, arrancar essa pessoa do calabouço da depressão, da ansiedade, até mesmo do desejo de sair de cena, tirando a própria vida, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, concede os pedidos, as vitórias para cada um de nós. É a minha oração sincera. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós tivemos 52 conexões, uma média de 67 irmãos. Em Tupã, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene, a irmã Lica, a irmã Miriam Araújo, o irmão Túlio e a irmã Leonilda Machado, a irmã Wislene e a irmã Marisa, em Ourinhos, o irmão Estevão, Sorriso, a irmã Daniela, lá no Mato Grosso, Birigui, Silvana Silvestre, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Elisalma e Dário, Elias Guimarães. Em Bastos, Moeduardo Amanizio. Em Budas Artes, Ruth Xavier e Roseli Xavier. Queiroz, Monjoy e Macilene. Cruz das Postes, irmão Marcos. Marília, Adão e Bárbara. Adão, Maria e a irmã Bárbara também. Queimados, Rio de Janeiro, Cosmo de Paulo e Maria Clarice de Paulo. Em Limeira, a irmã Débora Ferreira, o irmão Cícero e a irmã Madalena e o irmão Isaac Martins. No Óleo, o irmão Nelson e a irmã Cláudia. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Pirapozinho, Leandra Góes. Auriflama, Sara Andrade.
Três Lagoas, Maria Luzinete e Maria Verres. Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo. São José dos Campos, Lúcia e família. Medina, Minas Gerais, a irmã Maura Chaves. Aracaju, Sergipe, a irmã Sandra. Presidente Prudente, Luciana Jesus. Que Deus, nosso poderoso Deus, continue vos abençoando, dando um dia de vitória e fique aí com um grande shalom até amanhã, se Deus quiser. Tchau.